Estava meio que de bobeira também. Eu digo, vamos intensificar, vamos avançar, estreitar essa relação. Quanto mais a gente conversar, quanto mais a gente discutir, eu acho que melhor vai se dando as relações pessoais e também aprofundando o conteúdo, né? Eu vou trabalhar hoje com uma matriz que eu batizei de estrutura de mercado. Isso é fruto das andanças, né, das tentativas de entender, né, a situação de vida, de convivência das pessoas, tentar achar as saídas, né? Uma agricultura familiar que é basicamente o meu universo de trabalho, né? Sempre foi. Tenho muito pouca experiência com o urbano, minha experiência é mais com o rural. E aí a gente vai formatando. E eu sempre tive uma preocupação muito grande de que as ações elas não se dão soltas. Todas as ações elas estão pautadas em conceitos, em compreensões, em interesses, em vontade, né? E aí eu comecei a querer entender o porquê um povo que produz tanto, sofre tanto e ganha tão pouco. Nesse primeiro momento, a gente tem impregnação, uma coisa muito tratada assim, no sentido de que o povo que está no campo da esquerda, digamos assim, né, tem a aversão e olha para a questão do mercado como se fosse a porta do inferno. Principalmente o povo do campo da esquerda, que tem uma relação com a construção que vem das comunidades eclesiais de base, teologia da libertação. Aí é que, né, por muito tempo, a gente teve essa resistência em discutir e tentar entender, inclusive se apropriar de determinados espaços. E já na época, aí o Humberto vivenciou essa história também, quando estava na Paraíba, a gente tentou estruturar o que a gente chamou na época de cooperativas ou mais de cooperativas de consumo. E aí a gente começou a aprofundar nessa questão da comercialização, né? Aquele discurso de que o atravessador é o mal e não sei o quê, e tentar entender isso. Por que é que a gente não conseguia avançar, né? Avançar na organização social, na organização política, na organização da produção, mas parava aí. Né? Não conseguia estabelecer relação com o consumo, eram tentativas de comercialização direta, e isso era um problema sério. E aí eu comecei a querer entender, né, o funcionamento dessa estrutura. Por que é que funciona assim, né? Terminou que eu fui parar no Ceasa de João Pessoa e terminei ocupando o espaço e virei o atravessador de batata doce, macaxeira e inhame. Acessava praticamente todas as feiras de João Pessoa, isso inclusive com o apoio do pessoal da igreja para poder entender isso. E aí eu terminei que formatei com o tempo esse desenho, né? Ative aí o compartilhamento, Denilson, por favor. Compartilhamento. E aí eu vou apresentar e em seguida a gente abre uma discussão. É essa matriz, que na verdade eu chamo de matriz de estrutura de mercado numa perspectiva de análise sistêmica, entendendo que o mercado é um sistema. O sistema está presente, né? Então, o mercado, e essa estrutura? O que é que compõe? O que é que mantém? Como é que é essa estrutura, né? Então, até agora, que acolá sofre alterações essas coisas, que à medida que a gente vai fazendo, vai discutindo com o povo vai nos dando informação, vai acrescentando, vai tirando e a gente vai ajustando. Se bem que ela, do jeito que está, já tem alguns anos que é trabalhada desse jeito, eu não consegui mais fazer outras alterações. Não porque não queira, né? Não porque não está aberto, é uma coisa fechada, mas porque não veio até então. Mas se vier hoje, eu vou achar ótimo, né? Alteração, que não é isso, que não é aquilo, tira isso podia ter isso a mais, né? Se tiver alguma alteração, algum acréscimo, está aberto. Isso aqui não é uma coisa fechada. Então, como é que se estrutura então o mercado? Primeiro, nós temos um sistema de produção, né? Quando o homem deixa de ser meramente extrativista, né? O ser humano deixa de ser meramente extrativista, ele passa a dominar a produção da sua necessidade, né? E isso termina criando, né, o consumo, né? Ele consumia antes extrativamente, era meio que, né, como os outros animais, e aí depois começa a produzir para o seu sustento. E isso terminou gerando excedente, né?
Aí, na hora que começa a gerar excedente, começa a estabelecer as outras coisas, não vou aprofundar isso na perspectiva da economia como um todo, se bem que eu acho que mais na frente a gente pode fazer isso, né? Bom, mas a produção de um lado e o consumo do outro, existe um meio de caminho entre esses dois sistemas. O primeiro deles é o sistema de intermediação, né? E o outro é o sistema de distribuição. A grosso modo, o que é isso? O sistema de intermediação é o que se convencionou chamar como espaço ocupado pelo atravessador. O sistema de distribuição já é o que? Seriam as lojas, supermercados, essas outras coisas, né? Então, essa, para mim, seria a estrutura básica de mercado. Mas quando você olha essa estrutura como um todo, com esses 4 sistemas, você vai ver que nessa estrutura está dada, então, as relações sociais de trabalho. Qualquer coisa que você mexa aqui da sua vida, como cidadão, como profissional ou como pessoa, vai estar aqui. Por quê? Porque aqui é exatamente onde se dão as relações sociais, econômicas e não econômicas, né? E aí o que é que acontece? Tem coisas que são interessantes. Por exemplo, um produto, e aí qualquer produto, que no sistema de consumo tenha um valor, vou botar mais na frente, hipoteticamente aqui, digamos que tem que colocar aqui o seguinte, um produto que no consumo é vendido por R$ 10, é o valor final, desses R$ 10, fica em média 3 no sistema de produção. Os outros 7 estão divididos entre esses dois outros sistemas, o sistema de intermediação e o sistema de distribuição. E aí tem uma coisa curiosa nesse arcabouço. O Estado se relaciona para o recolhimento aqui. O Estado recolhe de onde? Da intermediação e principalmente da distribuição. A maior carga de imposto no Brasil e nos países capitalistas está na comercialização dos produtos. Eles não taxam as fortunas, não taxam as outras coisas, eles taxam o consumo. E quem mais paga o imposto? A classe média para baixo, né? Esse é diferenciado, quer dizer, o nível de consumo de necessidade é diferenciado, né? Vocês terem ideia, por exemplo, eu estava conversando comigo, me deu informação que eu não sabia. Por exemplo, helicópteros, pequenos aviões, iates, lanchas, não paga imposto de propriedade de veículo. É isento. Quer dizer, é um absurdo, né? Quer dizer, o cara tem um carrinho velho tem que pagar IPVA. O cara tem um helicóptero não paga nada. Não tem imposto, não ensina imposto nenhum. Nem na compra, nem na venda, nem nada. Não tem que placar, não tem nada disso. Então, assim, isso tudo, né, com o tempo andando, vendo, visualizando, depois, num determinado momento, se começa uma discussão e uma imaginação de que se estabelece uma fala, né, uma tentativa, né, de que o sistema de produção, né, sairia do seu lugar e viria comercializar direto com o consumidor. Bom, no meu entendimento, e até onde eu pude colher na minha experiência de vida, isso não é verdade. Porque, por exemplo, o Delso, como produtor, digamos que eu produza um saco de feijão. Produzido o saco de feijão, se eu saio da cerca da propriedade e pego ou o meu carro, ou o carro da feira, ou o carro de alguém, né, ou paga passagem, ou vou de carona, seja lá como for, e saio para vender esse saco ao intermediário, chamado atravessador, eu fico só até aqui. Como eu executei essa tarefa, aí eu não ganho, fico só com o valor correspondente à produção do feijão. Mas se eu saio da propriedade com um saco de feijão e ao invés de entregar o atravessador, vou até a distribuição, aí eu acumulo o ganho, que é o ganho da intermediação. Bom, mas se eu chegar e entregar o saco para o cara empacotar, envasar ou vender na feira, né, nas bancas de feira, como vendia antigamente, com a boca do saco aberta, vendendo no quilo, retalhar, como se chamava, né, eu volto de lá. Mas se eu retalhar o feijão na feira,
e vender no quilo, o feijão que foi R$ 10 o quilo, digamos, um saco de 60 quilos, geraria 600. Ele, quando vende o feijão aqui, ele vende lá por 150, R$ 200, digamos. Bom, então, se ele tinha um saco de feijão que ele, no sistema de produção, venderia por 200, e esse saco de feijão, no final, no sistema de consumo, vendendo o quilo a 10, gerou 600, os 400 ficou no meio. Em ficando no meio esses 400, como é que é distribuído isso? Né? Aí esse cara que saiu daqui com um saco de feijão e veio até o consumo, ele, na verdade, não acumulou os 600 como produtor. Ele conseguiu acumular os 600 porque ele trabalhou, ele executou a tarefa de produção, a tarefa de intermediação e a tarefa de distribuição. Por isso que ele acumula os valores finais. Só que nesse processo, se ele percebe que ganha muito mais fazendo a intermediação e ou a distribuição, ele, consequentemente, deixa a produção de lado. Se ele tem habilidade para fazer o processo, desenvolver o processo de comercialização, e aí isso acontece com frequência, à medida que a pessoa descobre que tem essa habilidade e percebe a vantagem que tem essa habilidade, ele às vezes sente, nem sabe, ele não conhece a sistemática toda, mas ele vai no intuitivo ocupando espaço. Né? Então, ele passa a fazer a intermediação, ele não gasta mais o tempo dele com isso. Quer dizer, se você chega numa comunidade agrícola ou num assentamento, né, e você encontrar, por exemplo, eu até brinco às vezes, digo, olha, se você quiser saber quem é o atravessador num assentamento, você vai lá e olha qual é o pior lote, o lote menos utilizado e a melhor casa e o melhor carro. É esse o atravessador do assentamento. Porque é um sistema também, não é só ele, né? Esse atravessador do assentamento ele está relacionado com quem centraliza o processo de intermediação. Então, as cooperativas, as associações, elas também podem assumir esse papel de intermediação. O Estado pode assumir, qualquer instrumento, qualquer estrutura pode assumir a intermediação e até mesmo a distribuição. Por exemplo, o marxismo, marxistas antigos, as comunas e algumas organizações hoje, as comunidades agrícolas que existem, eles fazem o processo de troca e tudo, mas alguém tem que executar a tarefa de intermediação e distribuição, mesmo que seja a pessoa que produziu. Mas ele não executa a tarefa de intermediação e distribuição como produtor. É a mesma pessoa, mas em tarefas diferentes. Né? Então, assim, essa estrutura precisa ser revista. Então, por exemplo, voltando ao que eu estava querendo dizer, a economia planificada, o Estado resolveu assumir esses dois papéis. Só que isso é muito dinâmico, não tem como o Estado ter perna para assumir um negócio desse. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? E provocar mesmo, assim, até ousadamente sustentar. É que a estrutura de mercado ela vai estar presente em qualquer sistema de governo que exista. Essa estrutura de ter as ações de produção, intermediação, distribuição e consumo vai estar presente. O que vai mudar, na verdade, é a distribuição do resultado de qualquer produto quando chega no consumo. Quando ele chega no consumo, ele define e fecha um valor monetário. Bom, desse valor monetário, quem se apropria de quê? Os 10 que eu falei, por exemplo, né? Ou os 400 que sobra de um saco de feijão, né? Que na produção é 200, mas no consumo é 600. Parte desses 400, inclusive, vai para o Estado. Né? Parte desses 400 vai para o Estado. E o restante fica na mão da intermediação e da distribuição. E aí eles alegam que nesse está embutido custo com transporte, não sei o quê, que por isso cai. Não aumenta, não é isso que aumenta. O que aumenta é o ganho. Né? Eu até tenho brincado também, a esquerda ela se pauta muito na história da mais-valia. Né? E corretíssima análise. Existe a mais-valia? Existe, mas a mais-valia ela está inserida no sistema de produção. A leitura, pensar essa relação social-trabalho, e que a exploração se dá na mais-valia exclusivamente, não é verdade. Com a mudança da estruturação da sociedade, né,
estabeleceu-se isso como estrutura, como organização, o sistema de intermediação e distribuição. Né? Então, o que é que ocorre? Nesse contexto, né, a intermediação e distribuição se apropria da maior parte do resultado do trabalho. Os 600, que é resultado do trabalho, inclusive, porque tem trabalho na produção, tem. Tem trabalho na intermediação? Também tem. A pessoa, para poder garantir o processo de intermediação, a pessoa ou a entidade, ou a cooperativa, ou a associação, seja o que for, tem um custo operacional, tem trabalho, consequentemente tem que ser remunerado. Se tem trabalho, deve ser remunerado. Na distribuição também tem trabalho, tem que ser remunerado. Agora, a discussão é qual é o nível de remuneração que você tem na produção, qual é o nível de remuneração que você tem na intermediação e qual é o nível de remuneração que você tem na distribuição, pelas tarefas executadas. Então, esse é um novo, não vou dizer novo, mas uma outra forma de expropriação do resultado do trabalho. E que a gente nem sempre leva em conta. Quando a gente fala muito a história da economia solidária, por exemplo, a economia, essas outras, a outra economia possível, aí está aqui. Não tem como você discutir a economia solidária sem entender isso. Sem entender isso, porque a economia solidária é o quê? A economia solidária está colada ao que a gente tem também hoje, a história do comércio justo, mas na frente eu vou entrar um pouco nesse aspecto. E o que seria o quê? A economia solidária, você tem uma relação solidária no processo. Eu tenho usado, às vezes, por exemplo, muitas das vezes a gente pode discutir, por exemplo, você tem cooperativas, por exemplo, que tem uma relação com seus cooperados e desenvolve atividade de intermediação, né? E tem uma relação com os cooperados nem tão diferenciada quanto os atravessadores convencionais. No entanto, você tem estruturas de comércio justo que se definiram e estabeleceram o princípio e que têm uma relação muito mais solidária com quem produz do que as cooperativas. Você encontra cooperativas monstras, imensas, na base tem um conjunto de cooperados fundidos, ruim das pernas, sem as mesmas condições, e sem que essas benécias que chegam à cooperativa, né, não voltam para os cooperados. E aí você pega, por exemplo, uma estrutura da cooperativa para comercializar, não sei quantas pessoas empregadas, e aí o atravessador convencional, ele senta hoje em dia na mesa do bar, com o celular na mão, compra o produto. Você vê muito isso aí, por exemplo, Poço Verde. Você chegar num sábado, no período da colheita do feijão em Poço Verde, você vai ver isso com muita frequência, vai ver isso presente demais. As pessoas chegam da roça com o saco de feijão na carroça, no jumento ou na caminhonetinha, seja o que for, e repassa para a intermediação que está lá esperando. Ele opera, junta tudo e bota num caminhão que ele freta e manda para onde ele quer. Mas, na verdade, a gente aprofunda um pouco esse aspecto, aqui mesmo. Então, na verdade, o que é que eu estou dizendo? Eu até brinco, e tempo desse eu batizei que se na produção tem a discussão da bendita da mais-valia, da bendita ou da maldita, desculpe, da maldita da mais-valia, onde se dá a exploração da mão de obra, né? Exploração do trabalho direto, trabalho obreiro por parte do patronato, quando chega na intermediação da distribuição, tem um outro nível de exploração, que inclusive muitas das vezes é maior do que a mais-valia, e aí eu até brinco que chamo isso de mais-vendia. Isso está presente com muita força. Né? Então, assim, são 4 grandes sistemas que seguram a estrutura. Então, eu vou poder ter sistema, digamos, sonhando num regime, num país onde o regime político é socialista. Isso pode estar presente? Pode sim, e deve estar presente. Agora, a diferença é que aqui eu não vou ter uma relação de exploração e a distribuição da renda gerada pelo produto ao chegar no sistema de consumo vai ser distribuído de forma justa. É o comércio justo, ou economia solidária, como queira chamar, incorpora todo esse campo aqui. Mas essas ações de economia solidária, de comércio justo, elas se colocam muito pontualmente na perspectiva da ação de comercializar. Elas não se colocam como ações inseridas num projeto estratégico de sociedade. Por quê? Porque a gente é muito tarefista, é o que eu venho dizendo desde o começo.
não está no bojo da construção das ações a compreensão que essa tal dessa outra economia possível, solidária, do comércio justo, ou seja, de que for, ela tem uma vertente ideológica. Aí a gente peca, por exemplo, os agricultores familiares, que hoje são trabalhados, organizados para produzir de forma agroecológica, produzir sem veneno, né? Em sua grande maioria, quase na totalidade, vendem e se organizam para vender à elite. Tanto é que a maioria das feiras agroecológicas que eu conheço, elas se dão em bairros nobres. Ou seja, isso é uma concepção extremamente capitalista. Quer dizer, se organizam, majoram um produto e chamam de agregar valor. Mas agregar valor em quê? Por quê? Você repare onde é que dá a agregação do valor do produto ecológico. Porque é um produto nobre, é um produto limpo, né? Eles não justificam que é porque demanda mais trabalho. Ah, demanda mais trabalho, isso não é verdade. Tem um custo de produção, também não é verdade. Não que justifique a diferença da majoração que tem nos preços. Isso é uma concepção capitalista. Assume a intermediação, né, e apresenta um produto diferenciado para agregar valor. Mas agregar valor na perspectiva do capitalismo. E estabelecer uma relação elitizante. Tanto elitizante na base produtiva da agricultura familiar, porque esses grupos são tratados de forma diferente, têm acesso a crédito diferente, assessoria técnica diferenciada, para produzir para um consumidor diferenciado. Eu sempre questionei isso, inclusive porque, por exemplo, quando você chega nas compras da merenda escolar, por exemplo, no programa de aquisição de alimentos, isso é lei, inclusive está na lei. Quando o produto é agroecológico, tem um acréscimo de 30% do valor. Mas os agricultores de agroecologia preferem vender no mercado, na perspectiva de vender nos bairros nobres, porque vende por mais de 30% de majoração, via de regra. Ao invés de vender para as escolas onde estão os seus filhos. A leitura que hoje se faz, né? Quer dizer, os melhores produtos, Miro que convive nesse universo, Humberto, algumas pessoas aqui que convivem nesse universo, sabem o que eu estou dizendo. Quer dizer, a gente construiu uma ideia, né, Miro, que o melhor produto é para onde? Como é que a gente tem trabalhado os agricultores familiares? Os melhores produtos, né, os mais bonitos, vão para onde? Para o mercado, para ser vendido. Quer dizer, você tira o melhor, que seria da sua família, ou para você, ou para sua família, para o seu filho, para vender para o outro. Porque isso é mercado, para atender a demanda do mercado, para atender o mercado. Mas que mercado? O mercado na perspectiva do capital. Porque se fosse numa outra perspectiva de comércio justo, solidário, a gente perceberia que o que vem para o mercado é o excedente. Como era o trabalhador rural, não sei o que, aquela coisa antiga. Então, eles colocaram, não, agricultor familiar. Porque profissionaliza, mas profissionaliza em que rumo, em que direção? Profissionaliza ou qualifica o trabalho, amplia a força de trabalho, amplia a capacidade produtiva para aumentar a renda, ampliar o acesso. Mas não, a gente está muito fechado, né, de que mercado é coisa de capitalista, e os capitalistas inteligentemente conseguiram nos convencer disso, e para entrar no mercado tem que entrar nas perspectivas e nas regras do capital. Não. A estrutura de mercado, essa estrutura que está aí, é uma estrutura que também funciona nos países socialistas. Agora, funcionam de forma diferente. Inclusive, alguns tentaram que o sistema de intermediação e o sistema de distribuição fossem bancados e controlados pelo Estado. Em alguns casos, inclusive, funciona. Tem coisas na China que é assim. Né? Cuba tem algumas coisas parecidas com isso. Ela tem um controle do consumo. Né? Mas a estrutura está dada. Você tem o sistema de intermediação, tem a distribuição para chegar ao consumo. Mas agora vamos avançar mais um pouco. Mas cada um desses elementos, cada um desses sistemas tem seus próprios elementos. Vou começar pelo sistema de produção. O sistema de produção, o que é que ele tem como elemento? Ele tem capacidade de produzir a custo competitivo. Tem. Usa, nem sempre. Nem sempre. A mão de obra, a possibilidade de novas tecnologias. Né? Outra coisa que o sistema de produção tem como elemento é a possibilidade de se organizar
né, economicamente, em grupos, de forma associativa. Então, são as associações, as cooperativas, ele tem como possibilidade isso, mas nem sempre usa. Ou muitas das vezes constitui o organismo, né? Você tem cooperativas que não cooperam, e você tem grupos informais que cooperam. Então, muito mais importante, inclusive, do que a cooperativa é a cooperação. Então, é possível, inclusive, você trabalhar um processo de cooperação numa relação dessa justa, do que você ter uma cooperativa que tem uma relação de exploração. E isso acontece, porque é ideológico. É ideológico o que está posto. Bom, e por fim, o terceiro elemento do sistema de produção, se alguém tiver alguma proposta de acrescentar alguma coisa, está aberto, né? Esse sistema ele tem capacidade de se ajustar à dinâmica do mercado. Ou seja, se o mercado for numa lógica de comércio justo, ele se ajusta. Se o mercado demandar produtos limpos, sem veneno, ele se ajusta. Se for com veneno, com capacidade de intensificação do uso dos recursos naturais a ponto de correr o risco do esgotamento, ele também vai por aí. Então, tudo isso nos remete a uma coisa muito simples, que está lá na primeira discussão. A sociedade é um projeto humano. Essa relação e essa estrutura, ela vai ser conforme a sociedade quiser, conforme a sociedade tiver capacidade de fazer ser. E fazer isso, tem uma coisa interessante que eu gosto de provocar, eu aposto, assim, aposto no sentido de considerar como possibilidade, né? E, por exemplo, um município, e aí nós estamos falando de um projeto para um município, pode adotar isso, entender isso e adotar isso e estabelecer regras de justiça nessa relação. Ou então entrar no processo de forma direta para garantir que funcione de determinada forma. A economia planificada. Né, que foram tentativas na China, que foram tentativas na própria União Soviética ainda, os sovietes, no primeiro momento. Tentativa também dada em Cuba, que tem algumas coisas que se mantêm. Tentativa dada na Nicarágua, quando a Frente Sandinista se estabeleceu no governo. Mas não foram tratadas, até onde eu sei, em alguns casos sim, mas isso não tem sido tratado de forma estratégica e dentro de uma lógica ideológica que permita montar a estrutura como um todo. Isso não é uma estratégia de construção. Não é uma estratégia de construção. É o que eu coloquei na discussão aí um dia desse. Quer dizer, eu posso pensar isso para um município como regra básica da economia? Posso. Estabeleço isso como padrão, é isso mesmo, e já é assim. Já é assim. Isso aí vocês veem funcionando aí em cima disso, de longe. Vocês veem aí hoje em dia com a predominância da produção de milho. Isso está dado. Né? Isso está dado. E poderia ser diferente. Poderia ser diferente, inclusive, com a intervenção direta do município. Estabelecendo condições de armazenamento, estabelecendo condições de compra, estabelecendo investimento. Agora, os municípios eles ficam muito ausentes, principalmente os municípios. Porque os municípios cabe na função e na estruturação do Brasil como confederação, a União é quem define as questões das políticas de investimento e de desenvolvimento. Os municípios operam as políticas sociais. Você não vê os municípios fazer investimento na produção, né? Pensar um projeto de desenvolvimento. Você olha as prefeituras dos municípios, raramente, mas é muito raramente mesmo, você tem uma secretaria de desenvolvimento. Você tem uma secretaria de planejamento. Você tem uma de administração, tem a da agricultura, pronto, é o máximo que consegue ir. Mas você não tem planejamento, você não tem desenvolvimento como pauta. Isso da perspectiva estratégica do todo, né? Mas vamos passar agora para o sistema de intermediação. E o sistema de intermediação? Bom, o sistema de intermediação, um dos elementos dele, e aí esses elementos, eles não têm classificação primeiro, segundo, mais importante, menos importante, não. Principalmente agora nessa estrutura do sistema de intermediação. Ele tem que dominar todos esses elementos. Seja uma cooperativa, seja uma associação, seja um atravessador convencional, que qualquer uma cooperativa ou atravessador individual convencional, capitalista que inventa de entrar nesse meio para se explorar e ganhar, qualquer um que deixe de dominar qualquer um desses elementos,
sai fora da estrutura de mercado. Sai fora porque é o que chamam de quebrar. Bom, então ele tem que ter informações sobre o mercado, saber onde está o produto no sistema de produção e levar esse produto até o sistema de distribuição. Essa é a tarefa dele. Então, por exemplo, você não vê faltar determinados produtos nos supermercados. Mas é os supermercados que vão comprar o produtor, que vão comprar nas fábricas? Não. A intermediação é quem faz isso. Uma ou outra fábrica tem seus vendedores. Por quê? Mas isso é que ela monta dentro dela um sistema de intermediação. Por isso que ela tem uma gerência de produção e a gerência de venda. Na verdade, são dois sistemas num só. Tem uma coisa interessante, que é bem curiosa. Essas grandes redes atacadistas, né, elas vendem no varejo também. O Atacadão, por exemplo, né? Atacadão, Açaí, né? Esse pessoal começou a perceber isso como possibilidade. E aí se apropriaram desse processo. Quando você olha isso dessa forma, você vai ver que, por exemplo, quando você chega no Atacadão, o que é que acontece? O Atacadão tem dois caixas, dois tipos de caixa. Caixa para atender CNPJ e caixa para atender CPF. Um atende pessoa jurídica, o outro atende pessoa física. Na verdade, ali são duas empresas dentro de uma só. Tanto é que você chega na prateleira, o preço do produto no atacado, se você comprar em quantidade, é um, o preço do produto no varejo, se você comprar em pequena quantidade, é outro. E você não passa como pessoa física num caixa de pessoa jurídica, ele manda você para outro caixa. Porque, na verdade, ali dentro são os dois sistemas e funcionam independentes. Eles têm duas contabilidades, eu consegui um tempo desse descobrir isso, eles têm duas contabilidades. Não é uma só. Por que são dois caixas? Porque as informações de um vai para uma mesa e as informações de outro vai para outra. Eles têm um cadastro de clientes, o Atacadão, enquanto sistema de intermediação. E não faz o cadastro do cliente da distribuição. Se você chegar no Atacadão, por exemplo, se você fizer a compra, ele pode até te pedir o CPF, mas não vai exigir, porque isso é responsabilidade do Estado. Eles estão fazendo esse pedido, mas é todas as lojas, porque a orientação do Estado está definir nível de consumo, né? Saber mais ou menos qual é a renda para poder vir para cima na questão da cobrança do imposto. Né? Mas, no caso do caixa de pessoa jurídica, só passa se estiver cadastrado. Só passa se estiver cadastrado. Entendeu? Então, assim, é um processo bem interessante, que tem muita coisa, muitos elementos desse processo, muita coisa desse processo que a gente precisa entender mais para poder pensar outras coisas. Além da informação sobre o mercado, tem uma outra coisa, ele tem que estar inserido no mercado. É preciso, né? Ele precisa saber, as pessoas sabem, Dedé do inhame, não sei quem do feijão. Essa é uma identificação, porque ele está inserido no mercado e tem aquela competência. Né? Ele está dentro, ele sabe. Tanto sabe, ele sabe onde freta o carro, ele sabe onde tem como armazenar, ele sabe onde é que é a distribuição que ele pega, ele sabe, inclusive, a sazonalidade. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora e descobri uma coisa interessante. Agora eu tenho milho em quantidade sendo produzido na região de Balsas, no Maranhão, sul do Maranhão, no Tocantins e Luiz Eduardo. Agora está entrando a safra de lá. Então, os caminhões estão indo buscar lá. Para trazer, inclusive, principalmente aqui para o Nordeste, para exportação, nem tanto. Boa parte dessa produção dessa região é para abastecer as granjas. Eles não produzem, eles produzem grãos para alimentar animais, para transformar em carne e leite. Né? Principalmente para as fábricas de ração. A produção de exportação é no Mato Grosso, são outras. Né? Mas esses atravessadores, o sistema de intermediação, eles estão lá inseridos. E aí, tanto está inserido o atravessador convencional, como estão inseridas as cooperativas. Né? A gente tem cooperativas que cumprem esse papel muito bem. Eu conheço várias. Bom, mas ele também tem esse sistema de intermediação, ele tem que ter estrutura para venda e distribuição. Agora, um detalhe, mas essa estrutura tem que ser própria? Não. Hoje em dia, da forma que está posto o funcionamento, né, do próprio mercado, toda essa estrutura é terceirizada. É a história da vinda dos serviços. Os serviços, a contratação dos serviços de armazenamento, de transporte, de empacotamento, de envasamento. Aí, mais na frente, a gente vai voltar aí.
ele tem que ter diversificação na oferta, ele tem que ter como entregar, quando não tem uma coisa, ter outra, substituir, tem que ter essa habilidade e ter conhecimento disso. E, por fim, ter regularidade no atendimento. Todo atravessador, se ele assume um compromisso com o sistema de distribuição e ele é o fornecedor de determinado produto, que chova, que faça sol, venha o arroz do Vale do São Francisco ou do Vietnã, o arroz chega na prateleira do supermercado. E não é o dono do supermercado que vai buscar esse arroz, é o sistema de intermediação. É o sistema de intermediação. Eu tenho dito, inclusive, quando eu trabalho com as cooperativas, eu digo, olha, vocês têm que ver o seguinte, se vocês querem continuar na estrutura da condição de intermediação, vocês têm que ter o produto o ano todo. Se não for na sua base produtiva, faça parceria com outras cooperativas ou vá comprar em qualquer canto que tenha, para garantir a ocupação desse espaço. Senão, não se sustenta. Sistema de distribuição, loja nenhuma, supermercado nenhum, vai querer comprar, estabelecer relação, né, se não tiver a garantia do fornecimento. Venha de onde vier. Se tiver longe o produto, tiver um custo operacional para fazer chegar na prateleira maior, nós, sistema de consumo, é quem paga. Por isso a oscilação dos preços, né? Porque o custo de fazer chegar aqui no consumo é o mesmo. Aliás, desculpa, o custo na produção é praticamente o mesmo. Por quê? Porque o elemento básico na parte de produção é mão de obra. É o custo com o trabalho. Seja o trabalho próprio, seja o trabalho pago. Seja mão de obra familiar própria, ou seja trabalho pago. O valor é o mesmo, o custo operacional é o mesmo, considerando mão de obra, considerando o valor do trabalho, horas trabalhadas, seja inclusive humana ou de máquina. Né? Isso tem um dimensionamento que é praticamente igual. Acontece, inclusive, às vezes, no sistema de produção, por conta da mais-valia, você, para que o patronato, o sistema produtivo patronal tenha uma renda, se aproprie de uma renda maior, ele expolia cada vez mais o empregado, o trabalhador. Para compensar a perda que ele tem na relação com a intermediação. Mas esse não é o chumbo grosso. Me permita a ousadia de dizer que hoje esse não é o chumbo grosso. O chumbo grosso da exploração está entre a intermediação e a distribuição. É quem acumula a maior parte. Porque, por exemplo, inclusive tem um detalhe. Quando a intermediação opera, digamos que nós estamos aqui, como está aqui, tá eu, Miro, Denilson, Humberto, Verônica, Mário Sérgio, nós 6 produz. Mas Milton é quem faz a intermediação do produto da gente. Então, ele ganha a história do feijão, por exemplo. Hipoteticamente, o saco de feijão que eu produzi, eu entreguei a Milton por 200. Miro entregou por 200, Mário entregou por 200, e Miro entregou, digamos, a distribuição por 400. Os 200 que a intermediação ganhou em cada saco não foi só do meu. Ganhou do meu, do de Miro, do de Mário. Então, ele acumula muito mais. É uma acumulação progressiva. E quanto mais se investe no sistema de produção, quanto mais se investe no sistema de produção de agricultura familiar, por exemplo, quanto mais a agricultura amplia a sua capacidade produtiva, mais ganho isso representa no sistema de intermediação, seja da cooperativa ou seja do atravessador. Então, tem muita coisa que é preciso ser revista, ser repensada. A gente já não está mais no mundo, né, no contexto, inclusive, que foi pensado por Marx, por Proudhon, por Hegel, por todos esses pensadores mais antigos. O mundo sofreu muita alteração. Eu estou dizendo isso aqui hoje, mas eu não consegui entender, inclusive, ainda como inserir, como discutir isso com as novas estruturas que têm se dado, as moedas novas, as moedas eletrônicas, né, as moedas virtuais, que estão tudo aqui. Elas também rodam aqui, como eu não... Né? É um processo que eu preciso entender mais na frente, talvez eu consiga inserir aqui. Se fala muito nisso, que o mercado financeiro domina, sim, mas esses caras aqui estão aqui na intermediação e na distribuição, operam principalmente no mercado financeiro. Para onde vai o dinheiro que sai do caixa do atacadão? Para o bolso do dono do atacadão? Não. Vai para os bancos. Quem banca, né, o processo de comercialização das lojas de eletrodomésticos? O sistema financeiro está no meio, ele entra nesse bojo da distribuição e da intermediação. Ele ganha aí também.
Aliás, ele come, talvez, a maior parte, principalmente quando você chega nos produtos manufaturados. Né? Mas vamos agora no sistema de distribuição. Bom, o que é que o sistema de distribuição tem que fazer? Ele tem que atender às exigências dos consumidores. Os produtos que mais querem, o produto que está demandado, né? Ele tem que atender essa exigência. Né? E tem que ter diversidade de produto. Não é só uma coisa, ele apresenta um leque de opções no sistema de distribuição que atende às exigências como um todo. Você consegue, no sistema de distribuição, ter tudo, praticamente tudo que você precisa. Né? Mas, recentemente, aparece uma outra coisa, que é nova e que precisa ser entendida como uma coisa estratégica, para a estrutura de mercado, para mudar essa estrutura. Não só como um elemento do sistema de distribuição, como ele está aqui, inclusive. Quer dizer, a emergência, o aparecimento do mercado ecossocial, né? O mercado que opera com produtos ecologicamente produzidos de forma ecologicamente correta e socialmente justa. Isso é uma coisa relativamente nova na estrutura de mercado. Mas ela entra muito ainda na perspectiva de algoeto, né? Ou ajustada à estrutura de mercado na perspectiva do capital. Ela não se coloca como modelo. E a gente precisa avançar. E por que é que nos coloca como modelo? Porque não existe uma discussão conceitual do que isso representa ideologicamente. E estrategicamente como elemento de forma de organização da produção. Mas vamos agora para o sistema de consumo. Por que é que a gente consome? A gente consome porque tem necessidade. Necessidades que são reais e necessidades que são... Vocês vão me desculpar, eu estou sem ver aqui o que é está aparecendo, tá? Porque a tela de vocês está aqui do lado. Me ajudem aí, por favor. Mário Sérgio, como é que eu tiro essa tela de vocês aqui, das fotografias, por favor? Desculpa. Pronto, resolvido, obrigado. Então, eu consumo porque tenho necessidades. Mas eu tenho dois leques de necessidades. As necessidades reais... Aperte e arraste para onde você quiser. Você aperta nela assim, segurando... Tá bom, estou vendo. Não, tá certo, estou vendo, tá certo. Obrigado. Então, o sistema de consumo, você consome porque tem necessidade. Mas tem necessidades reais, que são reais, você realmente precisa ter. Né? Você tem necessidades que são reais, você precisa fazer isso, você precisa consumir isso, você precisa dispor disso. E tem necessidades que são induzidas. E isso não é uma questão meramente econômica. Porque, por exemplo, eu tenho usado muito como exemplo, quando eu trabalho muito com agricultura familiar, eu tenho dito muito, por exemplo, quando eu vou trabalhar com fruticultura, com a saudade de fruticultura ou de outras, né? Vou usar como exemplo só para ilustrar. Quer dizer, qual é a necessidade que a gente tem em consumir Coca-Cola, por exemplo, ou qualquer outro refrigerante? Nenhuma. Ao contrário, a gente deveria não consumir. Mas nós temos necessidade real do consumo de líquidos, de sucos, por exemplo. Aí eu tenho um cento de laranja que custa R$10. A gente compra um saco, um cento de laranja por R$10 e paga R$10 numa garrafa de 2 litros, sei lá, né, de refrigerante. Quantos litros eu consigo fazer de suco com um cento de laranja? Ou seja, o custo da laranja é bem menor para você conseguir produzir o suco, é menor do que o que você paga pelo refrigerante, ele faz muito mais bem. No entanto, os caras conseguem vender a Coca-Cola e a gente não consegue vender o suco de laranja. A laranja para fazer o suco. Se você chega na casa de um agricultor e ele te convida para comer a galinha, ao invés dele te botar na mesa, produz laranja, mas ele vai te botar na mesa o suco de laranja, ele te bota uma porra de uma Coca-Cola ou num refrigerante qualquer. Porque ele quer te atender bem. Não é por sacanagem para lhe matar porque você vai tomar seu açúcar. É porque ele quer lhe atender bem, mas culturalmente foi estabelecido que aquilo é como se fosse status. Então, a gente precisa rever como é que a gente retoma isso. São valores, são questões de definição do consumo. Né? Pô, mas eu consumo
Na minha condição, quando eu tenho necessidades, eu faço certas exigências com relação a essas necessidades que eu tenho, para chegar ao produto que eu quero. Qual é a principal exigência que a gente trabalha? A questão da qualidade. Ah, eu preciso disso e quero qualidade. Bom, mas quando eu estabeleço isso, paralela à minha exigência, aparece uma coisinha chamada preço. E quem determina esse preço e essa qualidade é o poder de compra. Por isso que se tem, na perspectiva do capital, do mercado funcionando na perspectiva do capitalismo, produtos de primeira, de segunda, terceira qualidade. Porque eu uso a calça jeans, a calça de brim, que na verdade é um tecido, e boto uma marca diferenciada e pago um preço maior. Bom, mas a exigência é essa ou é aquela calça? Não, a exigência é a calça. Aí eles estabelecem um preço considerando a qualidade. Muitas das vezes a qualidade é idêntica, mas tem a marca. E quem estabelece isso? O acesso é o poder de compra. Agora, tem ainda dois elementos que eu gosto sempre, mas até tem menos tempo, entraram depois nessa matriz, que são o beneficiamento da produção e a propriedade de marca. Esses dois elementos, eles tanto podem ser operacionalizados pelo sistema de intermediação como pelo sistema de produção. Isso depende. As propriedades de marcas, via de regra, estão no processo da intermediação. Também o beneficiamento da produção. Uma ou outra organização na base da agricultura familiar, em alguns outros setores também da economia, em base familiar, é que consegue fazer esse beneficiamento. Mas é uma coisa ainda muito pontual e muito difícil de ser trabalhada. Porque, por exemplo, eu tenho usado dois sistemas produtivos como exemplo para a gente entender essas contradições. Por exemplo, a gente olha para um laticínio. Aí, bom, mas o laticínio, onde é que ele se encontra nessa estrutura? É na produção? Não. Laticínio 1 produz leite. Betânia não produz leite, Parmalat não produz leite, ele compra o leite, faz o beneficiamento e bota a marca. Muitas das vezes, o cara que vendeu o leite para o laticínio, a filha dele ou o filho dele, que mora na rua, na cidade, ou na outra cidade, ou mora na capital, compra o leite dele num saquinho ou numa caixinha, com a marca do laticínio, Parmalat ou qualquer um deles. Mas o leite saiu, quem sabe, da própria vaca, que quando ele vai no final de semana visitar os pais, ela está lá. E ele consumiu o leite na mesa dele em Aracaju, por exemplo, sem saber que o leite que está naquele saquinho foi o leite que o pai dele produziu lá. Então, eles se apropriam. Esse é um dos elementos, quer dizer, então eles se colocam como produção? Não, engana, faz uma fachada e se apropria de tudo. A mesma coisa é a propriedade de marca, quer dizer, você pega aqui o feijão urbano, o arroz urbano, o feijão não sei o quê, os produtos com as suas devidas denominações, aquilo é a sua marca. Eles não produziram absolutamente nada. Pegaram o pacote que receberam, foram lá comprar na produção e fecha com as marcas. E o interessante é que, hoje em dia, o sistema de produção, algumas lojas, algumas estruturas que estão aparentemente na produção, estão também operando a intermediação e se apropriando de marcas. Você vai encontrar sacas de feijão, quilos de feijão, os pacotes de feijão, pacotes de arroz, com nome de redes de supermercado. Mas porque eles têm por trás uma estrutura que já funciona como intermediação. Então é o seguinte, quando a gente olha para isso, essa estrutura vai estar dada. Agora, cabe usar ela ou não numa perspectiva ou noutra. Não é que tem que deixar de ser ela. Isso não é uma estrutura de capitalismo. É uma estrutura de mercado, é uma estrutura de relações sociais de trabalho. O que é discutível é como se dá a distribuição do resultado final quando chega no consumo. Definir, de fato, quais são as necessidades que são reais. Estabelecer valores, estabelecer comportamentos, rever o comportamento do consumo. O que é que realmente significa qualidade? Por que é que o preço é esse?
tudo isso pode ser discutido, tudo isso pode, né? Quais são, de fato, as exigências dos consumidores? Exigências reais ou exigências induzidas? Por ser no regime socialista, vai deixar de ter exigência de consumo? Não. Vão estar presentes as exigências, vão estar presentes, porque vão estar presentes as necessidades. Pode mudar a forma, né? Então, assim, para início de conversa, isso é mais fácil ser trabalhado com as tarjetas na parede, porque a discussão vai se dando no processo. Aqui eu estou fazendo uma explanação e a gente vai entrar na discussão, né, disso aqui, abrindo para as intervenções, para as conversas, para as perguntas, para as observações. Adoraria, inclusive, se viesse proposta de alteração, observações de faltas que tem aqui. Ah, mas o que é que está faltando? Não, mas isso não é bem assim, poderia ser assim ou é assim. Eu estou aberto, vamos conversar. Com o propósito hoje, vamos conversar sobre isso. Porque eu também tenho a impressão do seguinte, por exemplo, isso aqui pode nos dar, por isso que eu quis puxar logo, para ver se a gente estimula mais o processo da discussão do grupo, isso aqui pode começar a nos dar um horizonte de qual desenvolvimento qual o modelo de desenvolvimento que eu quero quando eu olho para isso aqui. Eu vou priorizar necessidades reais ou vou priorizar necessidades induzidas para atender o lucro? Ou eu vou atender as necessidades reais para priorizar a vida? Quando eu estabeleço qualidade, eu vou estabelecer qualidade a partir de uma marca, de um selo, né? de uma etiqueta, ou eu vou estabelecer qualidade pelo tempo de durabilidade, pelo que isso representa, pelo não ter que esgotar o sistema, né? Fazer bens de fato duráveis, ao invés de fazer bens que se acabam na primeira curva, né? Para poder você ter que consumir de novo, gerar lixo e mais lixo. Quer dizer, toda essa discussão, se você quiser discutir cultura, está aqui dentro, se você quiser discutir economia, está aqui dentro, se você quiser discutir política, está aqui dentro, se quiser discutir institucionalidade, está aqui dentro. Qualquer uma das dimensões que você queira discutir, ela cabe aqui. Né? Porque essa é a estrutura, quando eu falo estrutura de mercado, na verdade, estou falando da estrutura das relações sociais de trabalho. Eu estou falando da sociedade como um todo e seu conjunto. Né? A vida está aqui dentro. Agora, a gente precisa ter clareza disso para dominar esse processo e fazer com que a estrutura aponte numa direção. E aí eu só consigo fazer isso se eu tiver claramente a definição ideológica para que é que eu quero. E vou abrir para discussão, vou descansar a garganta. Aberto para discussão.